Olá, bom dia, meu nome é Adilson Medium e esse é mais uma Van Philosophies. É sempre uma honra ter você assistindo este vídeo e vamos lá ao assunto, né? É comum, algumas vezes, pessoas nos dizerem: esse tipo de pensamento já é ultrapassado. Claro, porque eu tenho uma certa idade já, né? Esse valor aí é ultrapassado, isso já é ultrapassado. Isso já não cabe mais nesse tempo, já é muito ultrapassado isso aí. Claro que isso é tudo subjetivo. Mas pensemos com um pouco mais de sapiência antes de emitir uma opinião de ultrapassado. Para ultrapassar algo, primeiro a gente tem que alcançar, para depois decidir se vale ou não ultrapassar. Mas vamos alcançar o quê? Para alcançar aquele grau de conhecimento, para alcançar aquele valor, entender como ele funciona, entender toda a lógica, toda a dinâmica daquele valor, a funcionalidade daquele valor, que a gente está dizendo que é ultrapassado, valor no sentido de virtude, ou que podemos colocar como uma qualidade. Primeiro a gente tem que alcançá-lo, para depois emitir uma opinião. Porque se a gente emitir uma opinião sem sequer conhecer, sem sequer ter experimentado, então nossa opinião é arrogante. Então dizer que tal coisa é ultrapassada sem antes ter conhecido, ter experimentado, ter colocado em prática, então é arrogância. Cuidado ao dizer que é ultrapassado. De repente nós estamos dizendo: eu não aceito esse valor, eu sou imoral. Olha, é perigoso isso. Eu aceito, eu sou conivente com a imoralidade, né? Aí eu falo, claro, a moral hoje em dia está em baixa, é comum, mas eu penso que pelo menos a ética no bom senso, a ética no bom sentido de dizer, aquela ética que pensemos, fugimos um pouco da moral, partimos para o campo da ética. A ética está substituindo a moral de um modo ou de outro mesmo. Se eu parar em fila dupla para pegar lá, parar numa padaria para comprar um pão, não tem vaga para parar na frente da padaria, mas para na fila dupla, eu penso assim: a rua é larga mesmo, parar em fila dupla não vai ter problema, eu vou rapidinho só comprar um pão, eu vou resolver o meu problema. Porém, estarei ignorando que tem um monte de carro atrás, vários veículos atrás. Eu posso estar afunilando o trânsito, prejudicando quem está atrás. De repente uma pessoa está muito atrasada para o serviço e eu estou atrasando mais ainda essa pessoa. Olha a falta de senso ético. A minha canalice de parar em fila dupla pensando apenas em mim está causando vários e vários problemas atrás de mim, de quem está vindo atrás de mim. Então perceba que a ética, ela nada mais é do que tentar harmonizar o nosso comportamento ao meio. Neste caso, se eu parasse, no exemplo, eu não paro em fila dupla. Se eu parasse em fila dupla, eu estaria quebrando um código de ética, um código de bom senso, os princípios de convivência. Porque não é legal você prejudicar quem está atrás de você. Mas por um orgulho pessoal, por uma arrogância pessoal, por querer uma vantagem em cima dos outros, a minha canalice falou mais alto, então eu quebrei a ética. Então existem pessoas éticas e pessoas canalhas. Então toda vez que a gente comete uma infração dos princípios de convivência, estamos sendo de certa forma canalhas. Por exemplo, eu gosto de escutar música muito alto, no último volume se puder. Mas meu vizinho não, eu moro em apartamento. E eu sei que apartamento é meio complicado a gente fazer qualquer tipo de barulho, porque o vizinho também irá escutar esse barulho. Então, pelo bom senso, eu quero escutar música. Então, a ideia é escutar música, mas eu não preciso escutar música no último volume. Por quê? Porque eu não quero incomodar meu vizinho. Da mesma forma que eu não gostaria que ele me incomodasse. Então parte pelo princípio da boa convivência. Então eu não quero fazer um mal pro outro, mas eu quero escutar música. Se eu quero escutar música muito alto, então que eu compre um fone de ouvido.
Então, pressupõe-se que a ética, então, é tentar harmonizar-se ao meio. Perceba que, ao não escutar a música no volume que eu desejaria, eu estou respeitando o meu meio. Podemos dar mais um último exemplo para entender o que é ética. Uma vez um cara falou assim: eu não concordo com esse negócio de dar outra face dos cristãos. Para mim, bateu, levou. É mais ou menos assim, nessa ideia. Eu não consigo me calar. Tá. Aí eu peguei e falei para ele assim: você supõe ou pressupõe que as pessoas têm obrigações de agir com camaradagem para contigo, mas está desconsiderando que não temos obrigações alguma por escrito dizendo que eu tenho que gostar de você, que eu tenho que respeitar você, que eu tenho que te tratar bem. Não existe obrigação alguma no mundo livre que me obrigue a concordar contigo em tudo. Mas por haver tanta divergência de opiniões e discordância, então criamos certos regulamentos no ambiente de trabalho, no ambiente de escola, no ambiente qualquer que seja. Então, todo ambiente tem o seu regulamento. Esse regulamento é para as pessoas discordantes, pelo menos, agirem de uma forma que, pelo menos, haja possibilidade de convivência, por mais que elas queiram se matar. Então, esses regulamentos, quando nós seguimos, estamos sendo éticos. Ou seja, estamos tendo o bom senso de segui-los para não se matar, para não sair em briga, para não sair trocando farpas. Então, existem regulamentos para nós que muitas vezes não concordamos uns com os outros e não estamos muito assim, vamos dizer, empáticos para tentar entender o ponto de vista do outro e tentar respeitá-los. Então, a ética, ela é muito complexa, porque a ética, ela, no grego, ela tem um outro sentido, que parte mais para virtudes. Mas ficamos com o atual por enquanto, antes de poder se aprofundar mais no tema. Mas é interessante a gente pensar que a ética está mais ligada à nossa intenção ao meio, como a gente quer interagir, porque se a gente parar para pensar, vamos passar a maior parte do tempo da nossa vida lidando com pessoas. Pessoas de tudo que é maneira, de tudo que é jeito. Se nós não soubermos lidar com pessoas, iremos fracassar em nossas relações humanas. Iremos fracassar em muitas coisas. Até mesmo nossas carreiras dependem de pessoas. Nossos empregos dependem de pessoas. Então, quando nós manifestamos arrogância, o desprezo pela opinião alheia, o desprezo pela pessoa do outro, ali nós estamos cometendo talvez um dos piores males da nossa espécie. Primeiro, a indiferença. Depois, uma certa arrogância. E poder nos levar à antipatia. Ou, na pior das hipóteses, manifestar ódio pela diferença, pela divergência, raiva, ira. Sentimentos que são tão destrutivos para a nossa alma, tão destrutivos para quem não acredita em alma, tão destrutivo danosa para si mesmo. Porque pressupõe que a arrogância, ela não é um valor positivo, ela é um valor que nos afasta sempre mais e mais as pessoas. Então, e se nossas carreiras, tudo depende de como a gente escolhe tratar as pessoas, então a ética, ela é importante ser praticada, independente da nossa crença religiosa, independente das nossas convicções, que seja lá qual for, mas o princípio de convivência é um respeito pelo espaço do outro. E respeitar o espaço do outro é respeitar que vamos ter que coexistir no mesmo plano. Então, a boa convivência é um sinal de inteligência. Porque desde quando a espécie humana decidiu se unir para criar sociedades, para se proteger dos perigos devido à nossa fragilidade humana, porque a gente nem nasce andando, para ter uma ideia, nasce até sem dente. Então é complicado. A gente depende sempre de um ser humano. Sempre dependemos de um ser humano, desde o nascer
Até nossa velhice vamos depender de alguém. Arrogante, prepotente, às vezes morre solitário. E às vezes a nossa solidão é culpa da nossa falta de boa conduta no meio. Às vezes visamos tantas vantagens e estamos tão ali focados no oportunismo que esquecemos que às vezes temos que abrir mão de algumas coisas para obter outras melhores. Nada melhor do que criar um certo ambiente de paz, no ambiente onde nós estamos convivendo dia após dia. Fica com Deus, um grande abraço, tchau, tchau. Sei que não é fácil, sei que é um abacaxi que a gente tem que descascar sozinho, mas vale a pena esse esforço mental, porque é nossa vida. Fazer a vida valer a pena só depende mais de nós, da nossa capacidade, da nossa boa vontade, do que da boa vontade do nosso vizinho. Fica com Deus. Tchau, tchau. Deixe seu joinha se você gostou. Se não gostou, deixe o seu like ou não deixa nada. Deus abençoe a todos.